Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Santos, professor de Física da primeira série, aqui no ano de 2021. A gente vai dar continuidade a um dos temas que nós abordamos em sala, certo? A gente abordou em sala a notação científica, como a gente pode ver ali em cima. E agora, nesse vídeo, a intenção é a gente trabalhar com as operações com a notação científica. Então, nós já entendemos como que nós fazemos para converter um número para notação científica e agora a gente vai aprender a utilizar isso em meio às operações que nós temos. Então, a primeira operação que nós vamos ver aqui, eu considero mais fácil a gente começar pela multiplicação e depois ver a divisão. Então, a primeira que nós vamos trabalhar aqui é a multiplicação. Multiplicação envolvendo notação científica. Então, a multiplicação de números na forma de notação científica, ela vai ser feita basicamente seguindo três passos. O primeiro passo é o seguinte, a gente multiplicar as mantissas. Aí vai mudar, professor, o que são as mantissas? Mantissa é o valor que aparece na frente da base 10. É aquele valor que tem que estar tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Lembrando que aqui em cima a gente pode ver como que a gente representa uma notação científica, que vai ser A vezes 10 elevado a N, onde o A é a nossa mantissa, é um valor maior ou igual a 1, menor que 10, e o N é o expoente da nossa potência de 10, que pode ser um número, é um número inteiro e pode ser um valor, né? Por isso pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo. Então, primeira coisa, a gente vai multiplicar as mantissas, multiplicar os valores que aparecem na frente da potência de 10, vai repetir a base 10 e vai somar os expoentes. Então, professor, são três passos, tranquilo, vamos ver agora num exemplo, como é que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui, no exemplo A, a gente tem lá 2 vezes 10 elevado a 5, vezes 3 vezes 10 elevado a 6. Então, a gente tem duas notações científicas que estão sendo multiplicadas, certo? A gente vê aqui que elas estão sendo multiplicadas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as mantissas, ou seja, a mantissa da primeira notação científica é 2, né? Porque o 2 está multiplicando o 10 elevado à quinta potência, multiplicar por 3. Por 3 é o que está multiplicando lá o 10 a 6. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 3, vai repetir a base 10, certo? Repetimos aqui a base 10. E vamos somar os expoentes. O expoente da primeira, aqui o expoente da primeira é 5, o expoente da segunda é 6. Então, a gente vai somar o 5 e o 6. Resultado aqui embaixo, 2 vezes 3 dá 6. Repete o 10 e aqui 5 mais 6 dá 11. Então, multiplicação de notação científica. Multiplica as mantissas, repete a base 10, soma os expoentes. É essa a sequência. Exemplo, né, o segundo exemplo, letra B. A gente tem lá 1,5 vezes 10 a menos 3, 10 elevado a menos 3, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 10. Vamos multiplicar as mantissas, 1,5 vezes 5. Vamos repetir a base 10. E vamos somar os expoentes. Só toma cuidado aqui, galera, quando os sinais forem negativos, para não cometer nenhum erro. Tanto que aqui, nesse exemplo, eu dei preferência para usar os parênteses para a gente poder ver claramente como é que vão funcionar os sinais. Então, a gente tem aqui menos 3 da nossa primeira notação científica e temos o menos 10 da nossa segunda notação científica. Então, a gente tem 1,5 vezes 5, multiplicando a nossa base 10 e vamos somar o expoente. Quando a gente soma os expoentes, fica menos 3 mais menos 10. Então aqui, 1,5 vezes 5 vai dar 7,5 vezes 10. E aqui, como a gente tem menos 3 mais menos 10, o sinal positivo e o sinal negativo vai prevalecer o sinal negativo. Então fica menos 3, menos 10, ou seja, menos 13. Então, essa multiplicação aqui deu 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? Menos 13. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, a próxima operação que a gente vai ver aqui é a divisão. Divisão envolvendo
notação científica. A divisão envolvendo a notação científica, a gente vai usar basicamente os mesmos passos que nós usamos na multiplicação envolvendo a notação científica. Sendo que agora a gente vai seguir, né, o sinal da divisão, vai efetuar a divisão das mantiças e lá nos expoentes, ao invés de fazer a soma, a gente vai fazer a subtração. Então, a divisão de números na forma de notação científica é feita se dividindo as mantiças, mais uma vez lembrando aqui, que mantiça é o valor que aparece na frente da base 10, é esse Azinho aqui, é o valor que aparece na frente da base 10. A gente repete mais uma vez a base 10 e depois a gente subtrai os expoentes, perfeito? Então, lá na multiplicação, a gente somava os expoentes, aqui na divisão a gente vai subtrair os expoentes. Exemplo aqui, a gente tem 8 vezes 10 elevado a 7, dividido por 4 vezes 10 elevado a terceira, 10 ao cubo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir as mantiças. 8 dividido por 4. Vamos fazer o que agora? Vamos repetir a base 10. Repetimos a base 10, vamos subtrair os expoentes. Então é 7 menos 3. A ordem aqui importa, galera, porque se eu fizer 3 menos 7, vai dar errado. Então aqui a gente vai pegar o primeiro expoente menos o segundo expoente, certo? Então 7 menos 3. 8 dividido por 4 vai dar 2. Vezes 10 e 7 menos 3 dá 4. Então o nosso resultado dessa divisão vai dar 2 vezes 10 elevado a 4. 2 vezes 10 elevado à quarta potência. Segundo exemplo aqui. 5,5 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 1,1 vezes 10 elevado a menos 8. Mais uma vez, seguir a nossa receita, que é dividir as mantiças, ou seja, dividir o 5,5 por 1,1, repetir a base, repetir o 10 e subtrair os expoentes. Tomem cuidado quando os valores, quando o expoente for negativo. Eu recomendo que vocês trabalhem com os parênteses para poder ter uma certa facilidade para ver o que vai prevalecer, se é o positivo, se é o negativo, se vai se tornar um valor, vai tornar um sinal negativo, se vai tornar um sinal positivo. Então tomem cuidado com isso, é o que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente dividiu 5,5 dividido por 1,1 vezes 10 elevado a menos 7, aqui o nosso primeiro expoente, menos, porque já é o menos da subtração, quando a gente está dividindo, menos 8, que é o expoente daqui da nossa segunda notação científica. Então, 5,5 dividido por 1,1 vai dar 5, 5,0. Vezes 10 elevado a quanto? A gente tem aqui, vou repetir aqui, o menos 7, e esse menos com menos aqui vai se tornar positivo, então vai ficar mais 8. Então fica 5 vezes 10 elevado a menos 7 mais 8. Então menos 7 mais 8 dá 1, então nosso resultado dá 5 vezes 10 elevado a 1. Esse é o nosso resultado da divisão ali no nosso exemplo B. Agora, as nossas últimas operações, a adição e a subtração. A adição e a subtração, para elas serem realizadas, a gente precisa que o expoente seja o mesmo. Então eu vou ter que pegar ali, quando está sendo exigido que eu faça a adição, a subtração de duas notações científicas, eu preciso que os expoentes da base 10 de cada uma da notação científica seja o mesmo. Então, se já apareceu para mim como sendo os mesmos, ótimo, beleza, só eu seguir os procedimentos que a gente vai ver. Agora, quando não é, a gente precisa transformar as notações científicas para que os expoentes se tornem iguais. Então, eu vou precisar trabalhar com mudança da nossa notação científica. E é depois que eu fizer essa transformação, a gente vai realizar a operação de adição e subtração, entre as mantiças, de acordo com o que está sendo pedido, e vou simplesmente repetir a minha base e o expoente. Então, exemplo aqui, na letra A gente tem 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, mais 1,5 vezes 10 a menos 2. Como os expoentes são iguais, 10 a menos 2, 10 a menos 2, e ele está pedindo uma adição, é só eu somar as nossas mantiças, ou seja, 2,5 mais 1,5,
vezes 10 elevado a menos 2, que vai dar ali 4 vezes 10 a menos 2. Só isso. Quando o expoente é igual, perfeito. Só isso que a gente tem que fazer. Aqui a gente já começa a ver quando os expoentes são diferentes. Então a gente tem aqui ó, um 10 elevado a 4 e um 10 elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou ter que passar esse 10 ao cubo para uma notação científica com expoente 4. O que a gente vai fazer? A gente vai andar com a vírgula uma vez para a esquerda. A gente já viu que quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente adiciona uma unidade no expoente. Então, se eu estou no 3 e eu quero ir para um expoente 4, eu preciso andar uma vez com a vírgula para a esquerda. Então, eu vou andar uma vez com a vírgula para a esquerda, consequentemente, vai ficar 0,3, tá? Ficou 0,3 aqui, vezes 10 a quarta. Agora que os dois estão com a mesma base, mesmo expoente, a gente faz o que está pedindo uma subtração. Então, eu vou fazer a subtração. Vou fazer aqui, ó, 6,3 menos 0,3 vezes 10 elevado à quarta. Então, 6 vezes 10 elevado à quarta. Perfeito? E aqui, nosso último exemplo, a gente tem 5,25 vezes 10 elevado a menos 6, mais 2,5 vezes 10 elevado a menos 8. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer ali, mudar, né? Sair dessa potência menos 8 para uma potência menos 6 para ficar igual. Como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez, para sair de menos 8 e chegar até menos 6, eu preciso somar unidades, né? E eu preciso somar quantas unidades? Preciso somar 2 unidades. Quando eu ando, e cada vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, eu estou somando uma unidade. Então, eu andei uma vez com a vírgula aqui para a esquerda, ficou o quê? Ficou 0,25. E somei uma unidade no expoente. Então, ficou aqui, ó, 10 a menos 7. Agora aqui, eu vou andar mais uma vez, vai ficar o quê? Vai ficar 0,025 vezes 10 a menos 6. Agora, eu estou com 10 a menos 6 aqui e 10 a menos 6 aqui. Então, já posso proceder à minha operação. Posso fazer aqui a nossa subtração. Aqui, o sinal aqui está positivo, mas vamos trabalhar com a subtração. Então, corrijam aí, botam menos aqui e temos o menos aqui. Então, vamos proceder à subtração. 0,025 vezes 10 a menos 6. Vamos agora fazer a operação que está sendo solicitada, que é a subtração entre as mantiças, 5,25 menos 0,025 vezes 10 elevado a menos 6. Então é importante a gente tomar cuidado aqui, porque muitas vezes a pessoa olha para isso daqui e vai falar, professor, então 5,25 menos 0,025 vai dar 5. Só que tem que lembrar o seguinte, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então 5,25 menos 0,025. E aí sim eu faço a minha subtração, que vai dar 5,225. Então 5,225, repito aqui a minha potência de 10. Então vezes 10 a menos 6. Mais uma vez, repito para vocês, essa mudança aqui, na verdade, foi erro de digitação. Então vocês têm que... Não, quando eu vou fazer essa minha subtração, eu não mudo o sinal. É só corrigir aí, porque no enunciado aqui tinha que ser menos 2,5. Perfeito? Então é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa aula. Caso vocês tenham dúvidas, temos aqui os nossos contatos. Então, até a próxima. Um abraço.